O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o nosso coração e nossas mãos. O dízimo nos lembra que, além de nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O dízimo nos ajuda a reconhecer que tudo recebemos de Deus por pura gratidão e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebemos. Seja um dizimista você também. Junte-se a nós. A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. E como dito, nós estamos começando o nosso programa. Os nossos convidados de hoje está aqui ao meu lado a Andréia. Boa noite, Andréia. Boa noite, padre. Bem-vinda ao Sua nosso bênção. programa. Obrigada. Deus abençoe. Também está aqui o João. Boa noite, João. Boa noite, padre. Boa noite a todos que nos acompanham para a TV. E é uma imensa satisfação e responsabilidade estar aqui, representando a nossa família. Também a Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, padre. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Soledade. É um prazer estar aqui. Também está aqui o Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite, padre. Agradeço o convite por estar aqui nesse dia de hoje. Apesar um pouco do nervosismo, fico muito satisfeito, quero agradecer pelo convite e que essa participação de hoje também desperte o interesse de novos leigos para estar participando na Igreja Católica. Muito bem. Bem-vindos todos ao nosso programa. É uma alegria imensa tê-los. Esse mês foi um mês bastante rico, né? Na primeira semana nós refletimos sobre a missão do sacerdote, né? A segunda semana sobre a família, o matrimônio. Terceira semana, a vida religiosa. E nesta semana, que acabamos, né, no sábado, na sexta-feira, os leigos, né? E hoje continuamos ainda, né, desse mês de agosto, com a presença de vocês. E hoje, como eu disse, os leigos com uma característica própria. Não é que são diferentes, mas tem uma missão focada, né? Focada na espiritualidade do coração de Jesus. Nós vamos agora fazer, então, a nossa rodada de perguntas. Vai ser assim, eu pergunto para um, depois o outro vai complementando de uma forma muito tranquila, né? Estamos num caminho. E é importante que a gente saiba que um deve ser suporte para o outro também. Em relação às perguntas não vai ser diferente, né? Então,
com muita tranquilidade, a gente vai refletindo um pouco aí sobre as perguntas propostas para a noite de hoje. Eu começo então com a Andréia. Andréia, qual o papel do leigo na Igreja Católica? O que ele está chamado a fazer? São duas perguntas. Bom, nós recebemos, quando somos batizados, nós já somos chamados, né? A partir do momento que somos batizados, somos chamados a servir a nossa igreja e fazer a diferença dentro dela, sendo servindo como em qualquer função que a igreja precise da gente, e estar nos lugares onde os padres não possam estar, né? Que é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aqui dentro da igreja mesmo, a gente fazer a diferença. Muito bem. João, pode complementar alguma coisa a mais? Sim, claro. Hoje, atualmente, nós leigos não somos ordenados. A gente não recebe o sacramento da ordem. Isso é a função dos padres. Porém, a nossa missão é testemunhar e difundir o Evangelho. Então, é uma vocação que é procurar o reino de Deus, iluminando e sentindo um chamado da santidade e do apostolado. Uma coisa muito importante, que tem uma noção que leigo não entende muito do assunto. Isso é de uma forma generalizada, né? Nós somos leigos, porém a gente é preparado para essa missão, e a gente tem nossos encontros, e lá a gente faz toda uma capacitação para que a gente possa estar nas missões. A terminologia da palavra, né, pode soar não muito bem, né? Mas não significa que o leigo dentro da igreja, né, esteja preparado. Pelo contrário, né, temos pessoas muitíssimas capacitadas dentro da igreja, né? Então, o conceito pode ser um pouco estranho, mas a missão é importante, é isso que importa, né? Mariana? O papel do leigo, antes de mais nada, é ser igreja. Então, a gente é chamado, todos os cristãos são chamados a ser leigo, né, a partir do nosso batismo. Todos recebemos essa missão. E ser leigo dentro da igreja hoje, o nosso papel, além de difundir o Evangelho, é contribuir para o crescimento da igreja, é participar, né, de movimentos, das celebrações. Então, ser leigo não é fazer parte de um grupo de amigos, né, ou de uma reunião de amigos, mas é uma coisa mais profunda. Como o João falou, a gente se aprofunda no carisma, né, no caso nosso da congregação dos missionários, e o papel nosso é difundir esse carinho, né, esse amor ao Sagrado Coração de Jesus na sociedade, na nossa família, no meio em que a gente vive. Muito bem. Júlio, complementando, fechando a nossa rodada. Complementando o que os nossos amigos disseram aqui, até mesmo o que o padre disse, leigo não quer dizer que a gente exerce um serviço de uma complexidade inferior aos demais cristãos da igreja, como o padre, o bispo, e sim para complementar o serviço onde tem a necessidade de estar levando um gesto concreto, estar levando uma mensagem de conforto. Então, como o João disse, a gente é capacitado para poder estar exercendo essa função de leigo. E, por algum motivo, foi enxergado em nós essa vocação de ser leigo, e esse despertar dessa vocação, a gente vai nos aperfeiçoando nessa capacitação, e a gente está para complementar e servir o serviço da comunidade, e também dando apoio naquilo que a Igreja Católica precisar. Então, podemos resumir da seguinte forma: a missão, o que nos une na missão é o batismo. Na sua diversidade, alguns são padres, outros são bispos, outros são arcebispos, outro é papa, outros são religiosos, religiosas,
outros são casados, outros são solteiros, mas o que nos une na missão é o batismo, que é a vocação primeira, né? Então, a partir do batismo, cada um recebe esse mandato de Jesus, né? Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho, e cada um dentro do seu chamado, né? Realiza então essa missão. E aí é que está a beleza da nossa igreja, né? O que forma a nossa igreja não é a uniformidade, mas é a diversidade na unidade. É aí é que está a beleza daquilo que nós buscamos e no dia a dia procuramos viver da melhor maneira possível, né? Muito boas as colocações, né? Cada um com muita tranquilidade pôde dar aí a sua contribuição, né? Então é desse jeito que a gente vai crescendo também com pessoas humanas, né? Ótimo. E agora eu vou conversar então com o João. João, qual é então a vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo? Padre, nós temos uma mensagem do Papa aos bispos do Brasil, 4 de abril de 1986. Essa mensagem aos leigos engajados, como os filhos da igreja, em nome de sua fé, nas tarefas temporais, que por algum motivo estão pouco empenhados, para que se sintam estimulados a tomar seu lugar na igreja e no mundo. Então, não a partir desse momento, mas a gente viu que há uma responsabilidade, a gente está no caminho e está na missão. Grande responsabilidade é tomar um lugar e na igreja e no mundo. Então, é tomar o seu papel como leigo nessa vocação. E para que isso torne realidade, devemos superar muitos obstáculos e que hoje nos impedem. Podemos citar com os problemas do mundo atual, os desempregos, as pessoas que passam fome, desafios do mundo político. Hoje muito se fala da política, mas nós temos que estar engajados lá e fazer nosso papel também, perante a sociedade e fazer um mundo melhor. E também o desafio do presente no mundo da família. Eu acho que é principal o caso das famílias pobres, a sociedade que todos tenham uma vida digna, e principalmente aos menores das mulheres. Acho que os menores das mulheres é o que sofre mais dentro da família. E por último, que a gente tem que destacar, não menos importante, a situação da juventude. Hoje todos os desafios devem se tornar próprios o apelo da igreja, da onde a juventude possa se engajar nessa missão, no dia a dia, né? Muito bom. Mariana, pode complementar? Partindo do princípio que a nossa vocação é ser discípulos de Jesus, então a nossa missão, como João diz, é vestir a camisa, né? É tomar a nossa responsabilidade, né, no mundo e evangelizar. Seguir Jesus e levar Jesus, né, por onde a gente for. Como o senhor disse, padre, somos casados, somos solteiros, somos padres, somos irmãs, somos missionários, somos diáconos, mas a nossa vocação de seguir Jesus é uma só e comum. Então, a nossa missão no mundo, enquanto leigos e leigas, é anunciar o reino de Deus, né? É contribuir para o crescimento da igreja, contribuir para o crescimento dos nossos irmãos, crescimento da nossa casa, da nossa comunidade, no meio em que a gente vive. Porque só assim a gente vai conseguir superar todas essas dificuldades que o João falou. Então, a nossa missão acredito eu, que é vestir a camisa mesmo de batizados. Sair em missão. Ótima reflexão. Júlio? Complementando também o que os nossos amigos falaram, em termos de vocação, me lembro um pouco também em termos de dons. Acho que todo mundo tem um dom. Assim, eu acho que diz na carta de Efésios, capítulo 4. Cada um tem um dom e cabe a nós cultivar esse dom, essa vocação, em favor da igreja. Fazendo trabalhos prestativos, anunciando o evangelho do reino de Jesus
aos nossos irmãos. Então, essa vocação que talvez esteja adormecida dentro da gente, quando você começa a participar da vida de leigo, isso desperta na gente. E esse despertar na gente, que a gente começa a conhecer, a gente também sente aquela vontade, aquela necessidade de transmitir essa vocação para os demais, e a gente transmite através da anunciação do reino de Deus, pregando o evangelho, levando uma palavra de conforto, e é isso. Muito bem. Fechando a nossa rodada da segunda pergunta, então, com a Andréia. Como eu já disse anteriormente, posso até estar sendo repetitiva, mas a principal função de um leigo é alcançar esses lugares, pessoas onde, devido ao aumento imenso da demanda, e os padres estão assoberbados, né? Então, muitas das vezes, a gente está num lugar onde vocês não podem estar. E a gente fazer a diferença nesses lugares, levando a palavra de Deus em primeiro lugar, e fazer mesmo a diferença, mostrando os ensinamentos da nossa igreja, muitas das vezes nem se falando em evangelização, mas muitas vezes a gente aprendendo, levando o que nós aprendemos aqui dentro da igreja, sendo nós mesmos, e levando o amor de Jesus para as pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que é uma missão bem difícil, mas muito boa. Bom, o João falou colocou uma questão, né, quando citava o Papa, né, para o leigo tomar o seu lugar no mundo. Essa frase, ela não é por acaso. Antes do Concílio Vaticano II, eram mais os padres, né, que atuavam dentro da igreja. Claro, tinha a participação de um leigo ou outro, e a partir do Concílio Vaticano II, então, a igreja abriu um espaço grande para os leigos. Só que no momento que a igreja abriu esse espaço, talvez os leigos não estivessem ainda preparados para essa missão, né? Então, daí o incentivo do Papa, né, para que cada um tome o seu espaço, ocupe o seu lugar dentro da igreja, seja dentro da igreja física, né, mas como a igreja no mundo, né? E aí uma definição bonita do Concílio Vaticano II, né? Quando se falava em igreja, se pensava no templo, né? O Vaticano II vai dizer que a igreja somos cada um de nós. Então, onde eu estou, onde você está, onde nós estamos, ali está a igreja. Então, cada um tomar posse, né, desse espaço que é de cada um ser igreja de Cristo. Então, é só complementando um pouco aí, comentando um pouco do que vocês falaram, né? Então, nós vamos ser igreja aqui dentro do espaço físico da igreja, né, do templo, mas vamos ser igreja na família, no trabalho, na rua, com os vizinhos, enfim, onde quer que nós andemos, né? Muito bom. Tá indo? Vamos conversando aí. Agora eu vou fazer a pergunta para a Mariana. Mariana, fale um pouco sobre fale um pouco sobre a participação dos leigos na igreja. Participação. Os leigos, eles estão inseridos praticamente, né, em todos os lugares da igreja, né? Desde, né, na iniciação do batismo, até no ministério da Eucaristia, né, na morte, quando o ministro vai fazer, né, as exéquias. Então, a participação dos leigos, hoje, depois do Concílio Vaticano, que abriu, né, a participação, então, os leigos estão nos movimentos das pastorais, né, na equipe de liturgia, na equipe de acolhida. A gente tem os leigos que dão o apoio aos padres, né, que é a coordenação da paróquia, da coordenação das comunidades. Então, os leigos, eles estão inseridos em cada parte da igreja, né? Seja como catequista, como a pessoa que participa, por exemplo, que ajuda na festa da comunidade, né? Aqueles leigos da oficina de oração, do apostolado da oração.
Então, o trabalho do leigo hoje, ele é muito amplo, porque ele, desde que abre a igreja até o fechar da igreja, sempre vai ter um leigo lá trabalhando, né? Seja qual for a função dele. Então, é um trabalho muito vasto, sim, diversas funções. E a nossa, como leigos, né, da família Chevalier, a gente está inserido num contexto de um movimento, né, dentro da congregação dos missionários do Sagrado Coração. A gente tem os leigos da família Chevalier, que a gente se reúne, né, faz o estudo para aprofundar nesse carisma, né, do coração de Jesus. Não só a gente atua participando como serviço na igreja, mas a gente atua na nossa formação, na formação pessoal nossa para crescimento espiritual. Muito bem. Júlio, complementando. Olha, padre, eu confesso que quando eu comecei a participar da vida de leigo há um ano atrás, eu realmente era leigo. Eu não sabia qual que era o papel participativo dentro da igreja de um leigo. Mas, como a gente disse no início, a gente foi chamado, atendeu esse chamado, essa vocação, e com isso foi nos despertando aquele interesse em querer conhecer um pouco mais como é a vida participativa de um leigo dentro da igreja. E isso foi me despertando. Hoje eu vejo o leigo participando na igreja como um proclamador da palavra, como um ministro da Eucaristia, exercendo papéis fundamentais para que uma missa seja feita, para que haja um movimento pastoral bem forte dentro da igreja. Então, igual a gente disse no início, a partir do momento que o Vaticano entendeu que havia essa necessidade de inserir mais pessoas na igreja para poder somar e contribuir com a evangelização, isso foi muito bom em termos de desenvolvimento da igreja e também no sentido de resgatar pessoas que talvez tivessem perdido o interesse pela vida religiosa e, ao ser chamado para a vida leiga, acabou sendo resgatado e contribuindo para o crescimento da igreja e também da própria fé individual, mas também comum da fé da família desses leigos também. Muito bom, Júlio. É um testemunho, né, de que a inserção, né, dentro do mundo da igreja, né, vai ajudando a gente a crescer também como pessoa e como cristão. Andréia, complementando. Bom, quando o nosso fundador, Padre Júlio Chevalier, idealizou, né, sonhou com essa missão de levar para todo mundo o amor ao Sagrado Coração de Jesus, ele foi muito corajoso, né? Ele lutou contra tudo e todos para que isso se fizesse realidade. E a gente é assim, nós somos os últimos na escala, né, da congregação, fomos dos últimos que o Padre Júlio instituiu, foram os leigos. E a nossa missão é essa, levar o amor ao Sagrado Coração por toda parte, aqui dentro da igreja principalmente. E quando a gente conhece esse carisma, não tem como voltar atrás. É apaixonante. Nós estamos aqui. Muito bom. João? Padre, fechando, é uma experiência muito boa que nós não somos brindados. Nós temos problemas, a gente tem dificuldade, mas o que nos supera é oração. Lá a gente aprende a orar e se fortalecer. E a gente começa a enxergar não só a igreja, como o senhor diz, daqui, das missas, a gente começa a enxergar a igreja também de saída. A gente começa a ver os nossos irmãos que estão nas ruas e, às vezes, a gente tem várias experiências de não poder, assim, não é que todo mundo pensa que o andarinho quer dinheiro. Não, às vezes ele quer um carinho, ele quer uma conversa. Então, a gente começa a estar mais sensível a isso. A gente consegue enxergar isso e, às vezes, um simples bom dia, um olá, ser chamado
uma pessoa que está numa situação por nome, isso fortalece muito ele, mas muita gente. E com isso, eu acho que a oração, a gente consegue sair nessa missão, né? Muito bom. Uma coisa que, a gente falando da diversidade, né? O leigo, embora não seja ordenado, né? Ele é chamado a viver, né, no dia a dia, né, no serviço da igreja, viver a diaconia, né? Diaconia é o serviço, né? O serviço que cada cristão é chamado a exercer. Tem os diáconos pela ordenação, né? Tem os diáconos transitórios, aqueles que vão se tornar padres, e tem os diáconos permanentes, aqueles que vão viver no seu estado de vida, exercendo a sua missão. Então, cada leigo, de alguma forma, é chamado também a exercer a sua diaconia perante o mundo, perante as necessidades, perante as pessoas, principalmente as que mais precisam. Muito boa reflexão. Agora, fechando a nossa rodada, né? Agora eu converso com o Júlio. Júlio, como cristão leigo, como posso ser sujeito na igreja e no mundo, na sociedade? Esperanças e angústias. Olha, como cristão leigo, como eu disse anteriormente, a gente pode estar ajudando, né, nos serviços diaconais da igreja, levando a palavra para quem está presente à missa, mas também, ao você estar na missa prestando serviço, você também se desenvolve um pouco, se capacita também. Essa transmissão dessa palavra que você aprende, se você desdobrar, você também leva esperança para aquela pessoa que está necessitando naquele momento. Isso eu posso falar, dando meu testemunho aqui agora. Eu confesso que leigo eu ainda sou, mas até um tempo atrás eu era muito mais retraído, e através da igreja eu comecei a me desenvolver, inserir mais na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, e lá eu conheci um pouco mais da proclamação da palavra, e ali eu comecei a me desenvolver, aumentando essa minha vocação que estava adormecida dentro de mim. Isso que eu aprendi, essa esperança, eu acabei levando, acredito eu, para as pessoas do meu círculo de amizade também. E um pouco de angústia, que às vezes eu, como leigo, fico um pouco frustrado, é você tentar levar a palavra para alguém e você não conseguir motivar essa pessoa. Às vezes você até motiva naquele momento, como o João disse, às vezes tem muita pessoa carente que precisa de uma mensagem de conforto. E quando você leva essa mensagem de conforto, para aquele momento essa pessoa se sente resgatada, mas a parte mais angustiante é você ver que talvez por um deslize ela acaba não permanecendo como deveria permanecer. Então o trabalho do leigo, por mais que tenha essa angústia, você precisa ser bem perseverante, transmitir essa perseverança, não desanimar, não desistir, porque angústia tem em qualquer situação. Mas se você estiver perseverante e firme na sua vocação, essa é a esperança que a gente dá para os demais cristãos. Muito bem. Andréia? Alegrias nós temos muitas alegrias, principalmente agora, depois dessa pandemia, a nossa igreja reaberta, com tantas dificuldades, poucas pessoas, mas alegrias são muito maiores. Angústias. É muito ruim, né, quando você vê um irmão que não tem perseverança e que por mais que você faça e fale, esse irmão não consegue ir adiante. Vem pelo fogo do momento, né? Vamos servir, vamos ajudar, vamos trabalhar, e de repente perde o ânimo. A gente não sabe em que momento, quando, nem como ele perdeu essa motivação. Isso é angustiante. A gente queria que todos
continuassem com o fervor do começo, né? E isso a gente vê bastante. Isso é angustiante. Mas as alegrias são muito maiores. João? Eu acho, a gente dividir a esperança de ser humildes missionários, a gente levar a luz. Então a gente tem que estar sempre com esse conhecimento da gente ser humilde, estar preparado. Esse momento de capacitação, a gente acaba pensando que há várias dificuldades, mas Deus vai agindo de tal forma que os caminhos vão se abrindo. Às vezes a gente acha que nós não estamos preparados, de repente tudo já se passou e nós conseguimos superar. E servir, que é uma vocação dos leigos. Agora, falar um pouco das angústias, é saber lidar com a inquietação, lidar com a aflição e lidar com a tristeza. Porém, eu acho que para nós leigos, nós temos que superar tudo isso e levar para nossos irmãos a luz. Ser um sinal de luz, mesmo no meio de tantas trevas, tantos desafios, né? Mariana, fechando aí a rodada. Como cristã leiga, na sociedade, eu acredito que as maiores esperanças, né, pelo menos que eu cultivo, seria poder tocar o máximo de pessoas e que o maior número de pessoas possam sentir tocados, como a gente sentiu tocado quando a gente foi convidado, né, para receber o convite para ser um leigo da família Chevalier. A gente sente até hoje que é um carinho de Deus com a gente. Então, a minha esperança é que muitas pessoas consigam ser tocadas. Às vezes, não precisa ser um leigo de uma congregação específica, não precisa desenvolver um trabalho específico. Pode ser um catequista, pode ser, né, cada um tem a sua vocação, né? Então, às vezes, pode ser o proclamador da palavra, mas que a pessoa desenvolva um trabalho se sentindo um carinho de Deus. Então, a minha esperança, enquanto um leigo na sociedade, é que pessoas possam encontrar uma vocação dentro da comunidade em que vive e que ela se sinta feliz ao serviço da igreja. As angústias, pelo menos para mim, eu até estava conversando com o Júlio antes da gente vir, as angústias hoje são muitas, porque a gente, igual o João falou, nós somos pessoas comuns, nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos o nosso casamento. Então, a gente passa por coisas do dia a dia. Então, uma angústia para mim, às vezes, é o julgamento das pessoas. As pessoas acharem que, nossa, está na igreja, mas está falando brava com a pessoa. Está na igreja, mas está julgando. Está na igreja, mas, nossa, lá, não sai da igreja. A gente passa por isso na nossa própria família. Mariana com o Júlio agora só pensa na igreja. Sim, a gente sofre essa angústia, que eu digo, é uma angústia de a gente saber lidar com isso, porque a gente está no caminho da igreja. E, às vezes, né, no trabalho, a gente desenvolve serviços, às vezes você precisa ser mais duro com uma pessoa, ou chamar a atenção, e a pessoa já te olha, nossa, mas olha lá, a Mariana da igreja está chamando atenção, está de cara feia. Então, nós somos humanos, e enquanto humanos, a gente peca, a gente erra, a gente conserta, né? A gente está aí como todo mundo. Então, a minha maior angústia é a gente seguir o caminho, mas saber que a gente erra todos os dias e conserta todos os dias. Então, isso é uma angústia que eu acredito que a maioria das pessoas que estão à frente de movimentos ou de pastorais passam. É você se sentir cobrado por você ter que ser um exemplo para alguém. Mas você é uma pessoa, né, em primeiro lugar. Eu acho que isso é a nossa maior angústia. Eu vejo assim, pode ser um sofrimento, né, na hora, mas o próprio Jesus, né, a comunidade dos discípulos, o homem que ele falou mais firme se tornou o chefe da igreja, né, Pedro.
ele chamou Pedro de Satanás. Então, o fato de estar na igreja, estar dentro da igreja, não significa que você não tem que ser firme em alguns momentos da vida, para que o outro acorde para a vida. Eu acho que a gente pode ser firme, mas ser terno também, né? Ser caridoso. Mas tem hora que tem que puxar a orelha, porque senão não vai, né? Então, isso não significa que você está agindo contrário à sua fé, contrário ao ensinamento da igreja. O que você não pode é querer matar. Às vezes, tem pessoas que matam mais com as palavras do que de outra forma, né? Às vezes não estão na igreja, mas falam todo mundo. Então, há muitas formas de você ser a igreja ou ser contrário àquilo que é o ensinamento de Jesus, né? Acho que uma outra angústia também que a gente passa muito é a gente ter que fazer renúncias, né? Na nossa vida, para a gente seguir, às vezes estar presente no movimento, ou a gente ser mais participativo, a gente acaba fazendo renúncias. Então, as pessoas julgam a gente quando a gente deixa de ir em algum lugar, porque a gente tem um compromisso, antes de tudo, na igreja. A gente renuncia, às vezes, acordar mais tarde num domingo, né? Para a gente poder ir à missa ou servir. Então, a nossa caminhada é de constante renúncia. E eu acho que é isso que faz a gente crescer, né? Renunciando às coisas que a gente acredita ser menos importantes, que na verdade são, e em primeiro lugar a gente colocar o serviço nosso, né? A igreja. Então, uma outra angústia que eu acredito sejam as renúncias do dia a dia que a gente faz. Todo dia a gente faz. Mas é um constante aprendizado, porque tudo que a gente faz é em vista da opção. Tem pessoas que optam pelo mundão. Então, aí deixa qualquer um para trás e vai para a gandaia, né? Vai para as coisas do mundo. Tem outros que optam, como se disse, né? Depois de uma semana de trabalho, se levantar cedo no domingo para ir à missa, ajudar lá, ou ser um catequista, é um desafio, mas é a sua opção. Você encontrou esse caminho e aí você deve fazer com alegria, né? Há os que vão discordar de você, mas é assim mesmo, né? Tenha coragem, eu venci o mundo, né? O próprio Jesus fala. Então, são desafios, né? Que às vezes a gente fica, às vezes faz aquelas perguntas, né? Eu faço tanto, eu busco tanta coisa, às vezes a pessoa que não busca nada está assim, mas vai ver o coração dela para saber como que está. Às vezes vive de verniz, né? A aparência está boa, mas o coração está fervilhando, né? Andréia está tão feliz, olha, corada. Muito bem, Andréia, como o leigo deverá agir para colaborar com uma ação transformadora na igreja e no mundo? A ação do leigo dentro da igreja. Bom, agindo com o coração. Sempre fazer aquilo que Jesus fez, agir como Ele agiu, amar como Ele amou, a gente vai conseguir ser diferença. Transformação, né? A transformação ela vai acontecendo à medida que a gente coloca, né, esses dons, né, como você falou aí, né? Agir com o coração. Bonita essa frase, muito boa, muito própria, né? Agir Sim. com o coração, porque quando a gente age com o coração, a gente age com sentimento em relação às coisas, né? E aí, você agindo com sentimentos, a gente espera que sempre os sentimentos sejam bons, né? Então, nem sempre a gente consegue, né? Mas às vezes tem uns ruinzinhos que querem aflorar, mas aí a gente dá um jeito de guardar ele, né? fica quietinho aí. É isso E deixa aí. que os bons prevaleçam.
Bem, João. Complementando o que a Andréa falou, padre, a gente precisa se envolver na sociedade com 4 pilastras: a fé, a razão, a emoção e a espiritualidade. Então, com isso, a gente consegue atingir a nossa função como leigo. E com isso, a gente precisa planejar, se preparar e servir. Muito bom, muito bom. Os pilares, né? Todos nós precisamos de pilares, porque uma construção, né? E nós somos uma construção, cada ser humano é uma construção de carne, de osso, mas também de tudo aquilo que envolve a pessoa, né? Então, a gente ter esses alicerces, né? Importante esses alicerces para a gente continuar caminhando rumo à pátria, né? Definitiva, e construindo o reino de Deus enquanto caminhamos nesse mundo. Muito bom. Mariana. O agir, né, do leigo como uma ação transformadora, o nosso agir, como a Andréa disse, deve ser um agir com o coração. Nesse agir com o coração, eu entendo que a gente deve colocar o nosso foco no Cristo. Se a gente agir com o coração, tendo em vista Cristo, a gente sempre vai agir com sentimentos bons. Então, quando o João colocou, né, que às vezes a gente vê uma pessoa que às vezes está pedindo dinheiro, às vezes ele só está querendo um carinho, um bom dia, quando a gente passa, né, a participar e aprender sobre a espiritualidade do coração de Jesus, eu comecei a pensar assim, quando eu vejo uma pessoa, ou que uma pessoa vem a mim, como que Jesus agiria diante dela? Aí, às vezes, a gente passa perto de uma pessoa e nem dá bola, fala assim, mas Jesus voltaria e falaria. Então, a gente começa a pensar antes de fazer as coisas. Então, o nosso agir, ele tem que ser um agir com o coração voltado para Cristo. Porque se a gente pensar nisso, a gente não vai ter más atitudes. A gente até tem com o lado do nosso coração humano. Mas se a gente for pensar no coração de Cristo e querer buscar assemelhar a Ele, a gente sempre vai pensar 2 vezes antes de agir. Então, quando a gente for dar uma opinião ou alguma coisa, a gente pensa, mas será que isso é o melhor caminho? Será que eu não estou sendo muito dura? Eu acho que Jesus pensaria assim, ou faria assim. Claro que a gente nunca vai chegar ao ponto de, jamais, né, pensar igual ou ser igual. Mas a nossa busca de assemelhar a Ele e agir como Ele deve ser contínua. Então, agir com o nosso coração visando Cristo. Eu acredito que esse tem que ser o agir de um cristão leigo, batizado, que está em missão dentro da igreja. É aquele famoso refrão, né? Aquela oração que a gente reza, né? Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, muito bom o que você colocou, Mariana. Muito importante. Júlio? Complementando o que a Mariana também disse, a gente deixar se envolver pelo amor de Cristo em nós e transmitir esse amor para aquela pessoa que está necessitando no momento, essa é a principal ação que a gente deve exercer como leigo. Para a gente poder realmente o outro enxergar que nós mudamos, mas não mudamos de fora para dentro, e sim de dentro para fora, que o nosso sentimento interior mudou, que a gente está agindo para poder ajudar o próximo, assim como Jesus agiria. Nem sempre é fácil a gente agir dessa forma, porque muitas vezes a gente olha um excluído da sociedade, e a gente realmente enxerga ele como excluído. Mas se fôssemos colocar no papel de Cristo, ele não viria ele como um excluído, e sim como uma pessoa que precisa de ajuda, e é esse nosso papel que a gente tem que exercer também. Agir dessa forma transformadora,
ajudando a que essas pessoas necessitadas e deixar esse sentimento aflorar dentro de nós e que os outros percebam que isso está sendo feito de nós de dentro para fora também, não simplesmente como fazendo uma média perante aos próximos, aí, e sim despertando isso também nos próximos também. Muito bem, Júlio, muito boa a sua contribuição. Então, até agora, nós falamos na missão do leigo de um modo geral. Assim, claro, cada um exercendo a sua função dentro da igreja, seu trabalho. Mas vocês, de modo especial, digamos assim que vocês têm algo diferente. Vocês, além de serem leigos na igreja, vocês têm um carisma, vocês têm uma missão como leigos da família Chevalier. E aí eu gostaria que vocês, começando pela Andréia, explicassem para nós qual a diferença, né? O que diferencia um leigo, já engajado na igreja, de diversas formas, mas um leigo também com esse carisma, com essa missão deixada pelo Padre Júlio Chevalier. Então, o lema do nosso fundador, né, Padre Júlio Chevalier, é levar por todo mundo o amor ao Sagrado Coração de Jesus. Eu nasci e cresci numa comunidade onde ela foi dirigida, hoje não é mais, mas ela era dirigida pelos missionários do Sagrado Coração. Não faz muito tempo, não. Mas numa época assim que eram mais padres, né? Então, a nossa casa vivia... Sempre tinha um padre na nossa casa. Missionário do Sagrado Coração. E apesar dessas visitas não serem discutido esse tipo de, né, esse assunto, o carisma da congregação, mas eram visitas assim tão calorosas. Eu tive uma irmã que morreu de câncer numa época em que nem se sabia o que era câncer. E todo fim de semana, Padre Salvador estava na minha casa para visitá-la, para saber como ela estava. Então, assim, o carinho sempre existiu, né, pela congregação e pelo carisma. Hoje eu posso dizer que eu conheço o carisma. Na época eu achava aquela coisa mais gostosa do mundo, né? Ter um padre ali na sua casa, quando a gente, como criança, o padre era um ser inatingível, né? Ele lá e eu aqui. Bem longe. Bem longe, né? E aí eu vi que não era assim. Que o padre era um ser humano como eu, né? E que estava ali todo dia, todo fim de semana na minha casa para saber como é que estava minha mãe, como é que estava minha irmã. Então esse carinho já existia. E mais tarde, quando eu passei a entender o que era o carisma da congregação, me apaixonei pelo carisma. E quando eu recebi o convite para participar dos leigos, nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, não sou merecedora dessa graça, né? De participar com esse pessoal, de estar junto, de aprofundar o meu conhecimento no carisma. Porque a gente sabe que a congregação prega, levar por toda parte o amor ao Sagrado Coração de Jesus, mas aprofundar mesmo no estudo, conhecer a congregação de perto, foi muito bom. Essa é a diferença. A congregação é um religioso, né? O padre, quando ele pertence a uma congregação, ele é religioso. Eu não estou sabendo me expressar. Mas, enfim, a nossa diferença é essa. É conhecer o carisma a fundo e se apaixonar por ele e não ter como voltar atrás. Digamos assim, talvez seja isso que você esteja expressando, é que você viver no dia a dia a profundeza dessa espiritualidade, né? Sendo o coração de Deus também no mundo, né?
que é isso que nos chama também, o carisma, a missão, né? Sim. Para levar, para fazer amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eu também sou chamado a ser esse sinal do coração de Deus, né? Que é a ternura, a misericórdia, o amor, a compaixão e assim por diante, né? Sim. Com as pessoas, né? Uhum. Então, a diferença é essa. Nós não somos leigos comuns, nós somos leigos que fazemos parte da família Chevalier. Então, que a gente leve por toda parte o amor ao Sagrado Coração, principalmente, e esse amor, essa ternura, o carisma, o coração de Jesus, que é puro amor, né? Desde sempre. Ótimo, muito boa colocação. João? Padre, quando a gente está falando da nossa família, estamos falando de várias entidades, várias pilastras que inspiraram o nosso fundador lá, o Padre Jean Júlio Chevalier. Nós somos umas, que é os leigos, mas temos que destacar aqui que é a congregação dos missionários do Sagrado Coração, as filhas de Nossa Senhora do Coração, os missionários do Sagrado Coração, os leigos e jovens missionários, as fraternidades de Nosso Sagrado Coração e vários outros. Todas essas pilastras que a gente que foi inspirada pelo fundador, nós temos algo em comum na nossa família. A primeira que a gente pode destacar, uma profunda preocupação pela humanidade. A segunda, uma crença no amor de Deus, revelando em Cristo como resposta às necessidades mais profundas das pessoas. E fechando, uma missão para dar testemunho de amor às pessoas, mediante a prática de caridade. E com isso, para a nossa família, nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como um remédio para os males dos nossos tempos atuais, o papel dos leigos na família e também a tarefa de atender o que se refere ao Sagrado Coração de Jesus. E fechando, a gente pode dizer por que a gente é apaixonado. Nós somos apaixonados pelo coração de Jesus, temos uma visão e consciência de plenamente diária com isso e um sentido profundo na nossa missão. Estar sempre com nossos irmãos e estar sempre do lado do nosso Sagrado Coração de Jesus. Muito bom, João. Obrigado, viu? Pela colocação. Mariana. Eu acredito que a diferença nossa é a busca da espiritualidade do coração de Jesus. Como o João falou, o Padre Júlio Chevalier, ele acreditava que o coração de Jesus era a cura para os males da sociedade daquela época. E continua sendo até hoje, talvez até mais. Então, eu acredito que a gente se sinta assim, muito apaixonado pelo coração. Por quê? Porque Jesus, ele era aqui na Terra o coração de Deus. Deus veio, né, na pessoa de Jesus e ele teve um coração humano. Então, se ele foi capaz de amar como ele amou com o coração humano que ele tinha, por isso que a gente busca se assemelhar ao coração dele, né? Fazer o nosso coração semelhante ao vosso, que é um coração misericordioso, piedoso, né? Cheio de compaixão. Eu me sinto especial, porque eu acredito que Deus ele teve um carinho muito grande quando chamou a gente para fazer parte dessa congregação, pelo convite que a gente recebeu. A nossa madrinha de congregação é a Odete, da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, é um carinho tão bonito que ela não chamou só ela chamou eu e o Júlio, para a gente poder caminhar junto enquanto casal. E a gente, depois conversando, assim, eu sinto na nossa vida que Deus foi preparando e cercando a gente de todas as formas para a gente poder entrar na congregação. Ele foi levando a gente.
A gente cresceu numa família católica, os dois. Nós viemos de formações católicas fortes. E a gente cresceu, recebeu os sacramentos, mas a gente era aquele cristão assim, frio, murcho, né? Que recebe o sacramento, recebi o batismo, a Eucaristia, a crisma, e vamos que vamos. Eu tenho que ter a crisma, porque depois eu vou querer casar, então a gente era assim. E aí a gente sentiu, depois que a gente casou também, a gente esfriou, né, o casamento na igreja, não esfriou o casamento, mas a gente esfriou a nossa vivência na igreja. E Deus foi cercando a gente através do Sagrado Coração. Hoje, eu até anotei em casa as coincidências do Sagrado Coração na nossa vida. Então, a gente não tinha uma comunidade que a gente participasse, assim, operante. Aí, um dia, deu um estalo, a gente, vamos lá na missa do Padre Nicolau. A gente foi. Nesse dia, teve o convite que ia ter uma formação aqui para leitores. Aí, eu falei, vou fazer. Vamos, a gente foi fazer. E aí, Deus foi cercando a gente de pessoas que teriam esse carinho, e olhariam para a gente diferente. E Deus preparou a gente para a gente poder estar enxergando que Deus queria um chamado especial para nós. E tem várias coincidências na nossa vida que o Sagrado Coração estava ali e que a gente não percebia. E os missionários falam, né, que quando vai um padre ou alguém para a missão, Nossa Senhora já está lá, né? Todas as missões, Nossa Senhora chegou na frente. Eu acredito que no caso meu e do Júlio, o Sagrado Coração dava sinais para a gente, porque a gente foi participar da comunidade num momento que antecederia uma doença do meu pai. Meu pai passou por um câncer que o levou. E assim, eu recebi tanto apoio lá, consegui assim, me sentir tão fortalecido na igreja, que foi na comunidade de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Um padre muito querido nosso fez a unção dos enfermos para o meu pai no tratamento inicial dele, que foi o padre Cortez. E Deus foi preparando. E quando meu pai iniciou o tratamento dele lá em Poços, na entrada do CACOM, quem já foi lá vai saber disso, tem uma imagem muito grande do Sagrado Coração na entrada. Então, todo dia eu passava lá para entrar, para sair, eu entregava o tratamento dele, entregava a vida dele, a vida nossa, naquele Sagrado Coração que tem lá. E era só, mas assim, eu não imaginava, mas depois eu fui juntando as peças e era uma coincidência muito grande, que não era possível aquilo. E durante o tratamento dele todo, eu e o Júlio, a gente se fortaleceu muito na igreja, muito na comunidade, participando, a gente nunca deixou de participar. E quando o meu pai faleceu, na madrugada que a gente foi fazer lá a papelada, que tem que fazer tudo, que a gente foi escolher o caixão que meu pai seria velado, tinha lá para a gente escolher a imagem do Sagrado Coração que a gente poderia colocar lá no corpo, né, no funeral. Então eu vi que ele estava com a gente em todos os momentos. Lá atrás, quando ele chamou eu e o Júlio para a gente participar, depois quando ele preparou o tratamento, que eu entreguei o pai nas mãos dele, depois quando ele morreu, naquela madrugada, ele estava lá. Faleceu na primeira sexta-feira do mês. Ele faleceu na primeira sexta-feira do mês, a gente fazendo a novena do Sagrado Coração. E era uma vontade muito grande nossa de estar na missa. Naquela sexta-feira a gente não teve, mas a gente esteve com ele na última sexta-feira de vida dele, que foi a primeira sexta-feira do mês. Então eu sinto nessas coincidências um carinho muito grande do Sagrado Coração com a gente. E depois que a gente continuou participando, veio o convite da Odete. Eu falei para o Júlio, fechou. Certeza que a gente não pode falar não, porque é uma coisa que ele está chamando a gente faz tempo e está dando sinais para a gente perceber que é. Então, eu acredito que o diferencial é o que a Andréia falou. Depois que você se apaixona pelo Sagrado Coração, você não volta atrás. E aí você começa a ver quanto Deus, né, quanto Jesus é misericordioso realmente com a vida da gente. E a gente busca todos os dias, melhorando e não esquecendo tudo que Ele faz para a gente. Então, na nossa vida, né, de casal, em casa, Ele preparou muita coisa para a gente. E a gente tem fé que Ele ainda está preparando mais. E
E mais coincidência para a gente ir juntando as pecinhas. Muito bom, Mariana. Além de falar, né, da diferença, também dando um testemunho aí de como Deus foi preparando o caminho, né? Então, nada na nossa vida vai acontecendo por acaso. Deus sempre tem um propósito. Às vezes a gente não entende muito os desígnios de Deus, que os desígnios de Deus são mais profundos do que a gente pode imaginar, mas Deus não faz nada por acaso, né? A gente é que tem que perceber esses sinais de Deus na nossa história, na nossa vida. Muito bom. Júlio, complementando aí, fechando a nossa rodada de perguntas. De complementar tudo que a Mariana disse, dando testemunho dela, por mais que a gente exerça a nossa vida cristã no dia a dia, a gente precisa estar muito atento aos detalhes da vida, aquelas pessoas que nos cercam no dia a dia, que muitas vezes elas vão nos atraindo para a vida religiosa, para que aumente a nossa espiritualidade no Sagrado Coração de Jesus, já que essa é a grande diferença do leigo da família Chevalier, e esses detalhes do dia a dia que vão nos proporcionando momentos alegres, momentos tristes, mas que na somatória desses momentos a gente percebe que a gente se desenvolve a cada dia mais, e essa espiritualidade do Sagrado Coração, uma vez que a gente conhece, se interage, a gente fica cada vez mais fascinado em querer aprender, conhecer um pouco mais sobre o nosso fundador, Júlio Chevalier, entender um pouco mais também sobre a nossa padroeira, Nossa Senhora do Sagrado Coração, e essa espiritualidade que é o nosso grande diferencial, e isso que nos despertou, que a gente tem de como missão de leigo também fazer que os demais também desperte e se interesse por essa espiritualidade. E uma vez que você conhece, também comecei a dialogar com a minha mãe sobre o assunto, percebi que ela tem novena do Sagrado Coração guardado na gavetinha dela há muitos e muitos anos. E até pedi para ela emprestar para mim, não devolvi ainda. Está lá comigo, a gente poder estar fazendo. E a grande diferença é essa, Padre, a diferença da família Chevalier, essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Muito bom, Júlio. Obrigado também pela sua contribuição, né? E essa reflexão. Eu gostaria de expor um pouco mais, né? Sobre a missão, sobre o que é a fraternidade leiga. Primeiro, que são pessoas chamadas, escolhidas, né? Sempre há uma indicação. A pessoa faz um percurso junto com os demais leigos, né, que já estão engajados, para dar o seu sim, conhecendo um pouco mais a congregação, conhecendo a missão, e a partir daí a espiritualidade, né? E a partir daí dá um sim. A pessoa faz um processo. A organização, né, dos leigos, os encontros mensais, né, sempre com um acompanhante espiritual, as orações diárias, né, que são propostas, cada leigo tem lá as orações próprias, né, para viver o espírito, né, da família Chevalier, as orações, as devoções também ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora, São José, né, Santa Margarida Maria também, né, que faz parte dessa espiritualidade. E uma vez ao ano, né, sempre acontece uma assembleia, né, em nível de província, a cada 2 ou 3 anos que acontece a nacional, 2, né, ou 3, cada 3 anos, né. Então, é um grupo organizado que são chamados a viverem essa espiritualidade e essa missão onde eles estão, dentro da comunidade, né. Esse amor, ele vai se diluindo nas ações que cada leigo vai realizando dentro da comunidade. Não precisa ter uma marca propriamente dita, mas a marca do leigo da fraternidade ou da família Chevalier deve ser o amor de Cristo. Então, é isso que faz
toda a diferença no modo de ser, no modo de agir. Então, para você que está em casa, que às vezes não entende muito bem, né? Então é isso que eles vivem, né? A espiritualidade, a missão e o carisma também deixado pelo padre Júlio Chevalier, que fundou a primeira congregação, né, dos Missionários do Sagrado Coração em 8 de dezembro de 1854, lá na cidade de Issoudun, na França. Depois fundou as outras congregações e também queria que tivesse um grupo de leigos. E olha, 1854. A preocupação do padre Chevalier sempre foi a seguinte: se um dia a congregação dos missionários ou outras congregações vierem a morrer por consequência da história, não tem mais vocações assim, os leigos vão continuar levando o carisma. Olha que beleza, olha a beleza e o olhar do padre Júlio Chevalier sobre essa proposta, né, para os leigos. Por isso ele quis que os leigos fizessem parte também da missão, do carisma e da espiritualidade proposta por ele. Parabéns a vocês também aí pelo sim nessa missão. A gente sabe, né, dos desafios, mas cada um é chamado a viver a sua missão da melhor forma possível, sempre deixando revelar nos corações, né, o amor de Cristo. Então que Jesus continue confirmando vocês aí na caminhada e na missão. Tá bom? Agradeço a Andréia, né, que veio aqui. Ela estava muito tranquila no início, né? Agora ela continua tranquila, né? Bastante. O João, a Mariana, o Júlio. Agradeço vocês, né, por essa contribuição também na nossa formação, né, que é o objetivo desse programa, é sempre levar, como eu sempre digo no início, né, uma mensagem para as pessoas que estão em casa, né? E é dessa forma que a gente vai fazendo com que o Evangelho de Cristo chegue a mais e mais pessoas. Então, muito obrigado, tenham um bom descanso, com tranquilidade, né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês por se proporem vir aqui, né, nessa noite, dar essa contribuição, tá bom? Nós estamos chegando então ao final do nosso programa Encontro de Fé. Estamos chegando também ao final do mês vocacional. Já falamos bastante sobre a vida vocacional. Uma certeza que deve ficar no coração de cada um que pude acompanhar desde o início deste mês é que dentro da igreja tem lugar para todos. Se você ainda não adentrou, se ainda você não encontrou seu espaço para realizar a sua missão, procure. Esse espaço está vazio. O seu espaço continua aberto. Na igreja ninguém substitui ninguém. As pessoas passam e outros dão continuidade na missão desde a fundação da igreja. Pense nisso. Convido a você para o programa de amanhã. Estamos começando o mês de setembro. Mês de setembro dedicado à Bíblia. Durante o mês de setembro, nós vamos refletir, dar uma panorâmica geral sobre os livros e os evangelhos, as cartas do Novo Testamento. Então, a partir de amanhã, até o final do mês de setembro, nós vamos refletir sobre uma das cartas, o evangelho, uma coisa bem geral, né? Para a gente ter uma noção e a gente ampliar também o desejo, né, de estar buscando sempre na palavra de Deus as inspirações e a fonte da nossa espiritualidade e vivência cristã. Então amanhã, o programa Encontro de Fé, reflexão bíblica. Amanhã vai ser uma ideia geral e a partir de quarta-feira nós vamos então entrar nos textos. Primeiro serão os evangelhos sinóticos, né? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e assim a gente vai caminhando.
Agradeço a sua audiência, a sua paciência. É por você que nós estamos aqui. Tenha uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus. E antes, eu vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de nossa querida mãe e padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar programa Encontro de Fé.